Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações hoje e sempre. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Emmanuel. Recentemente, nós passamos por um duro período de isolamento, onde nós sofremos com a dor da perda, a dor da enfermidade, do medo e tantos outros sentimentos que assombraram os nossos dias, que serviram para escancarar as nossas fraquezas, os nossos temores. Mas, por um outro lado, foi também um momento que tivemos para poder refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, nossas ações, um tempo que tivemos para estudar. E agora, amenizada a situação de pandemia, como que nós estamos voltando para essa nossa rotina de vida? Estamos voltando melhores ou piores com relação aos ensinamentos de Cristo? Da minha parte, apesar de ter trabalhado tanto a empatia, eu me percebi ainda um tanto ou até mais impaciente com certas atitudes de algumas pessoas que não agem assim em consonância com o meu ponto de vista. Algo que percebi que devo trabalhar em meu ser. Como Jesus nos orientou, devemos sempre estar vigiantes e orar, devemos sempre vigiar e orar. E assim eu vejo que, apesar do conhecimento que adquiri da doutrina, tenho que estar atento aos meus pensamentos, às minhas palavras, às minhas ações constantemente. E não por outro motivo, lendo o livro que me foi sugerido, Sentinelas da Alma, de Meimei, psicografia de Chico Xavier, foi o tema que me foi inspirado a trazer para estudo. Assim, pela minha própria experiência, fortaleceu em mim a necessidade de praticar mais a empatia. Mas eu vejo que ela sozinha não muda nada na vida das pessoas. Penso então que devo acrescentar em minhas ações a gentileza, que trará, claro, um pouco de luz para as pessoas, mas ainda assim dependerá somente do outro qualquer mudança em sua vida. Agora, se eu exercitar a compaixão, ah, essa sim irá me levar à ação que poderá transformar a vida do outro de acordo com a sua boa vontade. Confundimos sempre piedade, compaixão com a pena. A piedade ela está relacionada à humildade, enquanto a pena é sempre algo arrogante, orgulhosa. Devemos aprender a se colocar na posição daquele que sofre, compreender que poderíamos ser nós naquela situação e lembrar que também já podemos ter passado por aquilo nas nossas vidas passadas. Não temos como saber. E assim, a compaixão, ela nos faz, é algo que nos faz movermos à noite, numa noite fria, por exemplo, em direção aos nossos irmãos que estão com frio, levando-lhes um cobertor. Compaixão é isso, é a ação, é colocar em prática aquele sentimento que temos com o nosso próximo. E se Jesus já deixou essa lição de amar o próximo como a mim mesmo, por que tem sido tão difícil para que eu, e que boa parte das pessoas, coloque em prática esse amor incondicional? Infelizmente, neste mundo que estamos, somos, desde criança, ensinados que a nossa evolução, a nossa sobrevivência, ela depende da competitividade.
Depende de ocuparmos o nosso espaço. Antigamente era em busca do abrigo, em busca da comida. Hoje, essa competitividade ela sai em busca de liderança, de rentabilidade, de conquistas. Nós queremos sempre mais e melhor. E para isso temos que ser agressivos, temos que ser egoístas. Não importa se o outro tem menos oportunidades que eu só irei olhar, e se olhar para ele, depois que eu já tenho o que me satisfaça. O individualismo ele virou a filosofia dos tempos modernos. Primeiro o meu e depois o seu. Estamos nessa experiência terrestre para sermos todos moldados de acordo com as nossas necessidades. E se não formos moldados pelo amor, com certeza seremos moldados pela dor. A dor ela tem uma função didática na nossa vida. A vida ela sempre nos dá oportunidades de aprendizado. E se nós recusamos a aprender essa lição, o tombo vai ser a nova oportunidade que a vida nos dará. Assim também a nossa inteligência não se modifica sem a visitação da dificuldade. E essa dor, essa dificuldade, ela pode não ser necessariamente uma enfermidade, uma perda material ou falecimento de alguém muito estimado. Eu ouvi certa vez a história de um senhor que vivia solitário, ficava sempre sentado em frente à sua casa. E para todos que passavam por lá e conversavam com ele, ele contava que era um empresário muito bem-sucedido, que tinha uma empresa de exportação, que ganhava muito dinheiro, mas que já estava chegando perto dos seus 90 anos, que estava muito doente e já sentia que a morte estava chegando, mas que vivia sozinho, pois o seu filho, que teve todas as condições necessárias e pôde se formar em uma conceituada universidade, hoje mora no exterior com a esposa e seus filhos, mas não pode visitá-lo com frequência, por conta do seu trabalho. Então, olhando para a sua vida, ele conta que, olhando para trás, ele se sente um derrotado, apesar de ser um vitorioso na vida, de ter conquistado tudo aquilo que ele queria. Pois a sua vida, para ele, naquele momento, não fazia mais nenhum sentido. Hoje, as pessoas elas estudam para ganhar dinheiro. Não estudam mais para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas a viverem num mundo melhor. Por isso é necessário, é preciso que a gente descubra o que dá sentido à nossa vida. Se o que dá sentido à nossa vida são as nossas conquistas materiais, as nossas conquistas familiares, ou se é vivermos em um mundo de igualdade e de fraternidade. Nós temos que compreender que não precisa o outro se dar mal para eu me dar bem. Na verdade, se o outro se dá mal, isso vai até me afetar de alguma maneira, em algum momento. Então eu vejo, diante disso tudo, o quanto precisamos treinar essa nossa compaixão. E assim, principalmente, precisamos ensinar as nossas crianças sobre isso. Enquanto as nossas crianças ainda não foram presas nas armadilhas da nossa economia de mercado, tão financeirizada como hoje. Segundo o sociólogo Edgar Morin, é preciso ensinar a compreensão humana, porque é um mal do qual todos sofrem, em graus diferentes. Essa incompreensão ela começa na família, onde os filhos eles não são compreendidos pelos pais, os pais não entendem seus filhos. E ela vai continuar na escola, com os professores, com os colegas, vai continuar na vida do trabalho, no amor. Então é preciso ensinar também a enfrentar as incertezas da vida. Porque em todo destino humano existe uma incerteza, desde que nascemos. A única certeza que temos nessa vida é a da morte. E ainda assim,
não sabemos quando será. Mas, segundo Edgar Morin, entende que nós estamos em meio não apenas das incertezas que ele chama de normais, que são as incertezas de saúde, do casamento, as incertezas do trabalho, mas também que estamos em meio a uma incerteza histórica impressionante. Porque antes acreditávamos assim que existia um progresso certo, e agora o futuro é uma angústia. A gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Sofremos em pensar como será o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Por isso, suportar, enfrentar essa incerteza é não naufragar nessa angústia. É saber que é preciso, de certa forma, participar com o outro de algo em comum. Porque a única resposta aos que têm essa angústia de morrer, essa angústia de não saber sobre o futuro, é esse amor e essa vida em comum. Com essa vida que podemos ter com todos os nossos irmãos. E por esse modo, como estamos vivendo, por toda essa angústia, é que as pessoas estão adoecendo. É que a depressão é o grande mal deste século. Estende, então, o coração através dos braços e auxilia sempre. Jesus renovou a terra, utilizando diminutas migalhas de boa vontade e cooperação. Não vamos menosprezar as migalhas de amor que nós podemos realizar no serviço do bem, no auxílio ao próximo. Não vamos esperar por grandes feitos, grandes obras, aquelas que servem somente para nos engrandecer. Façamos realmente a caridade despretensiosa, nem que ela seja feita em conta-gotas, para que assim logo a gente consiga alcançar um bem maior. Sempre nos pequenos hábitos, não esperar por algo grandioso para agir. Não passes distraído diante da dor. Dispõe-te a compreender, a fim de que possas auxiliar. Compaixão é essa capacidade que temos de compreender o estado emocional de outra pessoa, ou até mesmo de nós. Ela tem o elemento adicional de ter um desejo de não só compreender, mas também de aliviar ou de reduzir o sofrimento do outro. Para que alguém esteja apto a verdadeiramente consolar alguém, é indispensável ter a percepção, ou mesmo a compreensão de que está sofrendo, do que está sofrendo aquele que busca, ou que aguarda essa consolação. Quem tem um comportamento empático, ele consegue compreender melhor e vai passar a julgar menos. Pelo menos julgar com menos severidade. Ter compaixão por alguém envolve mais do que colocar-se no seu lugar e é genuinamente querer compreendê-lo e depois disso ajudá-lo de alguma forma. Envolve começar a ter uma perspectiva totalmente diferente quando se trata de como você percebe os outros, através do olhar da compaixão. Com o passar de nossa vida, nós vamos desenvolvendo milhares de relações. E essas relações vão se tornando muito viciadas. Nós olhamos para os outros e para nós mesmos sempre a partir de perspectivas, de um olhar muito restrito. E muitas vezes esse olhar é de forma danosa, causa muito mal. Porque eu acabo olhando a minha mãe sempre como a minha mãe. O meu irmão, eu vou olhar ele sempre a partir desse fato dele ser meu irmão. Assim eu vou fazer com a minha esposa, o meu namorado, meu amigo.
o meu inimigo. Todas as nossas manifestações com referência a essas pessoas, elas são julgadas a partir disso, de como nós as vemos. São fechadas em condições que nós mesmos construímos. Você é capaz, ao menos por um momento, de perceber essas pessoas em sua autonomia, mistério, majestade, tragédia. Pode vê-las como fins em si mesmas e não como meios para os seus fins. Pode notar a natureza restritiva e seletiva da imagem que você tem delas. Pode abrir mão do desejo de abraçar um amigo e banir o inimigo? Pode amar o estranho? Então nós acabamos esquecendo de reconhecer o outro como um ser livre e complexo, tão único e cheio de experiências como nós. Minha mãe é assim, é um ser livre e complexo. Ela não é só a minha mãe. Ela tem as suas experiências, a sua vivência, ela tem as suas dificuldades, as suas fraquezas. E se eu não consigo enxergar ela dessa forma, eu acabo prendendo ela dentro de uma cápsula mental. Acabo prendendo ela num roteiro que eu crio diariamente com referência a ela, mesmo que ela não esteja presente. Mas eu já tenho um roteiro criado para ela. Então, se nós conseguirmos nos desprender desse olhar tão viciado, desse olhar tão limitado das outras pessoas, nós acabamos dando uma liberdade para praticarmos, para termos um maior cuidado com referência à outra pessoa. Esse olhar mais amplo vai liberar em nós e também os outros das dores e dos sofrimentos diários, que é esse olhar da compaixão. Ter compaixão é justamente dar essa liberdade para o sentimento nosso e dos outros. É criar empatia pelas vivências das pessoas incondicionalmente e indo além, buscando por maneiras de ajudá-las, como eu já disse. Isso independe das condições, não se trata de gostar ou não de alguém. Não é preciso passar a gostar de alguém para ter compaixão. É preciso sentir e fazer o bem com todos, mesmo com aquele que nos trazem sentimentos negativos. Essa característica, ela é chamada de equanimidade ou imparcialidade. E é uma das mais fundamentais dentro dos atos compassivos. Quando treinamos esse olhar compassivo, esse olhar com igualdade, ele passa a nascer como o cuidado de uma mãe para o seu filho. É uma preocupação espontânea, é uma preocupação natural pelo bem-estar do próximo. No momento em que compreendermos que todos os seres estão buscando por saúde, por felicidade, por conforto e estão lutando contra as dores e sofrimentos, nós vamos conseguir ser mais empáticos e vamos conseguir agir a favor desse movimento de compaixão, de mudança de hábito no mundo todo. A atenção é o melhor presente que podemos dar ao outro. Nossa capacidade de amar depende da qualidade da nossa atenção. Se depois desse exercício, depois de exercitarmos esse nosso olhar de compaixão, nós conseguirmos andar na rua focando melhor em cada rosto, sem se fechar nos nossos problemas, nos nossos pensamentos, mas prestando realmente uma atenção breve nas vidas, né, que estão ao nosso redor o tempo todo, é sinal de que já está funcionando, de que já está
mudando algo dentro de nós. Quando nós saímos desse nosso autocentramento, desse nosso egoísmo, e nós caminhamos em direção à compaixão, vamos diminuir o peso de nossos próprios problemas. E consideramos o todo em que estamos envolvidos constantemente. Não somente o meu mundo, mas o mundo que está à minha volta. E a partir disso, vamos poder realmente ajudar os outros e a nós mesmos. Segundo São Francisco de Assis, religião é como Jesus conversando com as pessoas no meio do povo, ajudando os pobres. Então vamos praticar essa religião. Vamos nos colocar na rua como Jesus fazia. Como Jesus dava a devida atenção a cada um que vinha em busca do seu auxílio. Eu li uma mensagem de uma casa espírita que realiza maravilhosos trabalhos de caridade. E nessa mensagem foi perguntado qual a compensação que esse trabalho trazia para eles. E eles responderam que a compensação era encontrar sorrisos onde só havia lágrimas e desespero. Era constatar que crianças fadadas à delinquência tornavam-se afetuosas, estudiosas e responsáveis. Era encontrar trabalho onde havia ociosidade, convivência saudável e boa onde havia isolamento e risco. E é ainda encontrar o desejo de uma vida melhor onde só havia miséria, abandono, drogadição e prostituição. Tudo muito perfeito. Infelizmente, nenhum grupo humano é tão doce assim. Nós sabemos que nem tudo é assim tão maravilhoso. Há, com certeza, os momentos felizes, mas também os momentos amargos. Ora, os nossos sentimentos estão elevados, ora eles estarão em baixa. Afinal, são sempre pessoas que formam as organizações, atendendo outras pessoas que também estão necessitadas e em evolução. Nem sempre o trabalho vai dar resultado. Diria até que, na maioria das vezes, isso não acontece, porque cada ser é único. E nós precisamos entender que, embora estejamos com o tempo estreitando neste mundo de provas e expiações, nós devemos respeitar esse tempo de cada um. Cabe a cada um decidir o tempo que lhe é necessário para a sua reforma íntima. A nós, cabe somente oferecer as condições que estejam ao nosso alcance, que possam auxiliar os nossos irmãos nessa transformação. Mas, apesar disso, na maioria das vezes, não acontecer essa mudança, nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos deixar de praticar a compaixão. Temos que ser perseverantes nessa nossa ação, nesse nosso olhar de compaixão com o nosso irmão. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem em que Jesus diz: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Quando fizestes a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Como nós estamos agindo quando encontramos o nosso irmão em necessidade? Estamos conseguindo enxergar Jesus nesse nosso irmão? Estamos conseguindo enxergar uma oportunidade de aprendizado para nós, de auxílio para esse nosso irmão e de auxílio para nós mesmos? Nós estamos enxergando Jesus em cada irmão que cruza o nosso caminho? Ou estamos deixando passar essas oportunidades? Não estamos conseguindo ver o rosto de Jesus?
Fica aqui uma reflexão para nós. E antes de encerrar, seguindo a orientação de um espírito fraterno em uma sessão mediúnica, vamos todos pedir a Jesus mais tolerância, mais paciência. Vamos procurar orar mais, orar sempre ao levantar, orar sempre ao se deitar, praticar mais o bem, a compaixão, a caridade. Precisamos ficar atentos a todas essas nossas ações. Esse momento em que vivemos clama por isso, por essa nossa participação mais efetiva na vida. Pois, parafraseando Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Vamos então fazer uma prece com um texto de Emmanuel sobre a compaixão. Quando te ergueres em prece ao coração augusto e misericordioso do Pai Celestial, não ouvides que, ao redor de teus passos, ecoam as súplicas de milhões de seres implorando-te compaixão. Anota-lhes o tom de expectativa e de angústia, e não desdenhes auxiliar. Aprende a guardar na acústica da própria alma a essência divina do amor infatigável, para que a paciência e o sorriso te ensinem a recolher, sem alarde e sem queixa, todos os impactos do alheio sofrimento. Veste, cada dia, a túnica do entendimento e encontrarás por toda parte a ignorância e a penúria rogando-te amparo e compreensão. Seja com quem for e seja onde for, compadece-te e ampara sempre. Observa que a própria natureza em todos os lugares é um apelo vivo à tua misericórdia, para que a vida alcance os fins a que se destina. Age e caminha, trabalha e serve, inspirando-te na compaixão que deves a todas as criaturas. Perdoa 1000 vezes antes de reprovar uma só, e penetrarás os altos segredos do bem. Recordemos em quantas ocasiões necessitamos da compaixão do próximo para sanar os nossos erros, e fazendo pelo bem dos outros aquilo que desejamos dos outros na preservação de nossa própria felicidade. Avançaremos para a vanguarda de luz sob o amparo de Deus, cuja infinita bondade encerra em nosso favor todas as bênçãos da compaixão imperecível. Que assim seja. Então lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e que por isso em cada manhã o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. A cada novo dia, Deus está nos sorrindo e aguardando que coloquemos em prática todos os seus ensinamentos que nos levam ao amor incondicional ao próximo. Que Deus ilumine os nossos pensamentos e que, com seu sorriso a cada manhã, Ele nos inspire a praticarmos sempre o bem a todos que cruzarem o nosso caminho, ajudando-nos a colocar-nos como Jesus no meio do povo. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco nesta noite. Fiquem em paz, na graça do Senhor. Que assim seja.